Jornal. Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia apoia a retirada do BPC e da Previdência Rural da reforma. Parlamentares criticam a ausência de Paulo Guedes em debate na CCJ. Lei anticrime pode ser votada direto em plenário, se houver acordo. Boa noite. Se houver consenso entre os líderes partidários da Câmara, o projeto de lei anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, pode ser votado direto em plenário, sem passar por comissão especial. A informação é do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo ele, as mudanças na legislação penal e processual penal serão votadas assim que os pareceres às propostas estiverem prontos. No momento, os projetos estão em um grupo de trabalho que tem 90 dias para sistematizar tudo. Mais detalhes com Silvia Munhato. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, havia manifestado preocupação quanto ao atraso na votação da proposta anticrime enviada por ele. Mas a coordenadora do grupo de trabalho, deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, disse que a análise prévia vai acelerar a tramitação. Esse grupo de trabalho não tem qualquer interesse protelatório. Na verdade, nós estamos ganhando tempo, nós estamos adiantando o debate, nós estamos amadurecendo as propostas, a fim de que o plenário possa votar com segurança. O grupo é responsável pela análise do pacote do ministro Moro e de 2 projetos elaborados pelo grupo de juristas, coordenado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nesta terça-feira, na primeira reunião do grupo com integrantes do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Alexandre de Moraes disse que outras propostas em tramitação na Câmara também serão avaliadas e o que menos importa é a autoria da proposta que vai resultar disso. Não importa a vaidade de redação, importa avançar na ideia, porque nós temos que adotar uma nova filosofia para o combate ao crime organizado, que é priorizar o combate ao crime organizado. Para priorizar isso, nós temos que fazer alterações legislativas, até de cultura brasileira, cultura jurídica brasileira. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, concorda que é preciso uma proposta bem definida. Que não pode a gente achar que um tema relevante como segurança pública vai ser feito às pressas no Congresso. Isso pode piorar. Nós temos os maiores crescimento de população carcerária do planeta, uma medida de lei aqui, que é aumentar a população carcerária com o sistema carcerário que nós temos, pode aumentar a violência. O ministro Alexandre de Moraes explicou um dos pontos que considera fundamentais para combater o crime organizado. Hoje o combate é feito comarca a comarca, cada juiz na sua comarca. E o crime organizado, ele não é municipal, não é só intermunicipal, ele é interestadual e mais, internacional. A ideia é a criação de varas para crime organizado, varas que combatam o crime organizado, regionalizadas, que peguem toda uma região, várias cidades, porque o crime atua dessa forma, e todas interligadas num sistema de inteligência, de produção de inteligência para facilitar até o trabalho da polícia. O grupo de trabalho que analisa mudanças na legislação penal e processual penal dividiu as propostas em temas, e eles serão debatidos no grupo, inclusive com audiências públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Segurança Pública. Alexandre Frota, do PSL de São Paulo, avalia que a política de segurança pública deve ser revista com urgência. Ele defende a aprovação do projeto de lei anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Alexandre Frota também destaca a importância de o Congresso discutir a questão do abuso de autoridade. No entendimento do congressista, todo desvio de conduta de agentes públicos deve ser investigado. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, participou em Nova York de um ato realizado pelas mulheres da resistência no exterior, exigindo justiça no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Segundo Benedita da Silva, Marielle representa todos os homens e mulheres que lutam pela liberdade, pela cidadania, pela justiça social e contra o racismo, o machismo e a homofobia. Otônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, destaca que depois da tragédia na escola de Suzano, em São Paulo, recomeçou o debate entre os defensores da posse de armas e os desarmamentistas. No entendimento de Otônio de Paula, não se pode fugir desse tipo de debate. No entanto, para ele, é certo que a atual geração está pagando um alto preço pela falta do temor a Deus. O deputado entende que a sociedade está sem limites e sem princípios. Márcio Gerri, do PCdoB, elogia a política de segurança pública implementada pela atual gestão do Maranhão. De acordo com ele, após décadas de abandono do poder público, o governo local investe na educação e cidadania dos detentos do sistema prisional do Estado, como forma de combate à violência.
Para se ter uma ideia, no último Enem, nós tivemos quase 500 detentos do sistema prisional do Maranhão aprovados no Enem. Nós temos hoje quase 2.000 detentos do sistema prisional que frequentam sala de aula, que estão fazendo cursos. Nós temos hoje, em atividades laborais, mais de 1.200 detentos. É muito importante se perceber a importância que isso tem para o combate à violência, porque a gente não vai conseguir êxito no combate à violência se não tiver mais investimentos, mas também se a gente não tiver um olhar também acurado para a contenção, para o controle e para a humanização do sistema prisional, para que não seja ali uma fábrica de delitos e não um sistema de recuperação de pessoas que cometeram delitos. Márcio Gerri também destaca o programa Escola Digna, que, segundo ele, é responsável pela construção e reforma de cerca de 900 escolas em pouco mais de 4 anos. Segundo o congressista, o programa do governo maranhense é tão bem estruturado que, mesmo com o país em crise, uma nova universidade pública foi criada, a UEMA-Sul, que atende mais de 40 cidades e que, no ano que vem, contará com o curso de medicina. Justiça. O Biratã Sanderson, do PSL gaúcho, pede urgência na votação da proposta que põe fim ao foro privilegiado. Para o deputado, o benefício é um verdadeiro disparate e precisa desaparecer do mundo jurídico no Brasil. O Biratã Sanderson lembra que a proposta já foi aprovada pelo Senado. Ele destaca que somente países como Venezuela, Bolívia e Colômbia mantêm o foro privilegiado. Segundo o parlamentar, países desenvolvidos como Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e Austrália não diferenciam os julgamentos criminais de autoridades e cidadãos comuns. Educação. O Ministério da Educação assinou portaria para regulamentar as emendas parlamentares que tratam do custeio da educação básica. Segundo Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, a medida vai ajudar a manter uma educação de qualidade, com merenda escolar digna, uniforme e aluguel de ônibus escolares. Juscelino Filho informa ainda que apresentou uma proposta de emenda à Constituição que prevê que também sejam impositivas as emendas individuais para manutenção e desenvolvimento do ensino educacional. Atualmente, metade dos recursos das emendas impositivas dos parlamentares vai exclusivamente para ações e serviços públicos de saúde. Desenvolvimento regional. Após o governo federal anunciar o programa de dessalinização e purificação de águas salobras, Gustinho Ribeiro, do Solidariedade, anuncia que indicará Sergipe para ser o estado modelo do projeto. Gustinho Ribeiro explica que Sergipe é o menor estado da federação e, por isso, seria mais viável ser o primeiro a testar o programa de dessalinização. O parlamentar afirma ainda que esse projeto é de suma importância para a região Nordeste, que tanto sofre com a seca e a estiagem. Na região metropolitana de São Luís, no Maranhão, fortes chuvas provocaram alagamentos e desmoronamentos. Eduardo Braide, do PNM, lamenta a situação de diversas famílias que perderam suas casas e bens essenciais. Ele pede que as prefeituras dos municípios atingidos decretem estado de emergência. Segundo Eduardo Braide, esse é o requisito básico para as prefeituras receberem logo a ajuda financeira do governo federal. O parlamentar orienta ainda que os gestores municipais devem solicitar em caráter de urgência o auxílio da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, registra os 70 anos do município de Tumiritinga, no Vale do Rio Doce. Ele conta que a cidade tem destaque na produção pecuária e na agricultura familiar. O parlamentar elogia a atual administração da cidade pelo trabalho realizado em prol da população. Economia. Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, participou do Fórum Internacional de Parlamentares pela Justiça Tributária, que contou com a presença de congressistas de todo o mundo. Ele relata que os debates revelaram a importância da união de parlamentares para enfrentar as regras tributárias de seus países. No caso do Brasil, o deputado chama atenção para distorções nas isenções fiscais. Alexandre Padilha dá como exemplo o minério de ferro produzido pela Vale. O ferro tem isenção fiscal no Brasil e é vendido para a Vale da Suíça a R$ 30. A Vale da Suíça repassa esse mesmo minério para a Vale da China por R$ 100. E o Brasil deixa de ganhar sobre os R$ 70 excedentes. Para o deputado, as mineradoras representam um grande mecanismo de sonegação fiscal e saída de recursos do país. Fake News.
No Facebook, você pode classificar o conteúdo suspeito como falso. Basta clicar nos 3 pontinhos do canto direito da publicação. As agências de checagem de fatos são especializadas em confirmar ou desmentir discursos e vídeos. As correntes de WhatsApp também possuem formulários de denúncia. Rádio Câmara. Credibilidade direto da fonte. Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, adiou sua participação hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para debater a reforma da Previdência. O ministro divulgou nota informando que virá à casa quando já houver um deputado designado para relatar a matéria na CCJ. Depois de fortes reações dos deputados à ausência do ministro, líderes do governo e da oposição chegaram a um acordo para a vinda de Paulo Guedes à CCJ na quarta-feira da semana que vem. Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, criticou Paulo Guedes por, segundo ela, não querer dar explicações sobre a retirada de direitos dos mais pobres, dos trabalhadores rurais e dos que dependem do benefício de prestação continuada. Ela diz que o ministro precisa esclarecer como fez o cálculo de economia de R$1 trilhão para os próximos 10 anos após a aprovação da reforma. Jorge Sola, do PT da Bahia, considera uma falta de respeito do ministro Paulo Guedes não vir à Comissão de Constituição e Justiça, após ter confirmado sua presença. Para o deputado, Guedes demonstra com sua atitude que tem medo de enfrentar o debate. Também para Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, Guedes não teve coragem para debater a reforma da Previdência com os deputados, porque não tem argumentos para defender as maldades propostas. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, também diz estar decepcionado pela ausência do ministro Paulo Guedes na comissão. O parlamentar cobra explicações sobre alguns pontos da reforma da Previdência, entre eles como será a regra de transição e também sobre a garantia de acolhimento vitalício para os fundos de pensão. No entendimento de Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, o ministro Paulo Guedes quer carta branca para destruir a Previdência brasileira. Ele argumenta que a reforma vai acabar com os direitos dos trabalhadores ao ampliar a idade e o tempo de contribuição para a aposentadoria. O parlamentar defende ajustes na Previdência, mas é totalmente contra a destruição da Seguridade Social. Henrique Fontana, do PT de São Paulo, vê a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo federal como uma desestruturação da Previdência Pública. Para o congressista, o projeto afeta em especial aqueles que ganham menos. O parlamentar enfatiza que, ao contrário do que prega o governo, a reforma não combate privilégios, mas retira direitos dos trabalhadores. Henrique Fontana também critica a ausência do ministro da Economia, Paulo Guedes, que viria à Câmara explicar a proposta, que, a seu ver, pretende privatizar todo o sistema previdenciário. Para o parlamentar, a reforma do governo federal acentua a recessão. Vermelho, do PSD do Paraná, entende que a reforma da Previdência é necessária para o país. No entanto, na sua visão, os ajustes precisam ser feitos com responsabilidade, sem prejudicar quem mais precisa de proteção social, como os trabalhadores rurais e os que dependem do benefício de prestação continuada. Vermelho observa ainda que o debate sobre a proposta de reforma da Previdência ainda não foi aberto de forma clara para a sociedade. O parlamentar defende que as discussões se ampliem de forma límpida e acessível para que a população conheça exatamente os termos da reforma. Eduardo Costa, do PTB do Pará, divulgou nota apresentada hoje por líderes do governo anunciando o veto a alguns trechos da proposta da reforma da Previdência. O parlamentar cita o posicionamento contrário dos aliados nas alterações sobre o BPC e as regras de aposentadoria rural. Eduardo Costa considera que a Previdência é a melhor forma de distribuição de renda que existe. Ele lembra que grande parte dos municípios não vão existir se o benefício previdenciário for extinto. Integrante da Comissão de Constituição e Justiça, Rubens Bueno, do PPS do Paraná, defende a busca do consenso e o debate como base da boa política. Ele lembra que o governo tem como pauta prioritária a reforma da Previdência, mas ainda não conseguiu articular sua base de apoio. Segundo Rubens Bueno, dos 308 votos necessários para aprovar a proposta, 180 estão confirmados. O dado espelha, no entendimento do deputado, a dificuldade de articulação política do governo. Ele ressalta que, para aprovar a reforma, o Executivo precisará convencer os parlamentares de que são justas as fórmulas propostas para o cálculo da aposentadoria. E o convencimento a que me refiro é no plano das ideias, não da liberação de emendas ou indicação de cargos. Não é o toma lá da cá. Precisamos
mais gestão política por parte do governo. Quero dizer com isso que a área política do governo precisa acordar. Não faz articulação por osmose, e muito menos pelas redes sociais. Tampouco